Muito boa tarde, boa noite, amigos do Oração Ação. Estamos juntos. Muito bom mantermos essa coesão, essa fraternidade, a fraternidade da oração que se compromete com a efetivação, com a prática, com a vivência. Não basta mais nos dizer cristãos, não basta mais orar, é preciso praticar Jesus. Mas isso não diminui a importância da oração. Ao contrário, nós sabemos que para haver uma boa ação, é preciso que ela se alicerce em bons sentimentos e bons pensamentos. Então não há problema nenhum, ao contrário, é fundamental que nós exercitemos os nossos pensamentos, a nossa sintonia, os nossos sentimentos, para que a ação e as palavras sejam apenas um transbordamento dos nossos corações e das nossas mentes. Então sejam muito bem-vindos, Paula Fernandes, Maria José, Milene, Janete, Lúcia, Mônica, Regina. É muito bom participar e estarmos nessa irmandade, nessa fraternidade. Que assim seja, que nós consigamos sempre nos fortalecer, enquanto nos for possível, estarmos juntos, para que essa fraternidade cumpra o seu papel de fortalecimento mútuo, não é? Parece que esses problemas nos massacram, parece que a vida não tem saída, parece que se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, mas se juntar o bicho foge. Então estamos aqui para isso. Muito bom. Hoje falaremos sobre uma das 4 manifestações fundamentais do ser. Na oração diante da palavra, trazida por Meimei. Eu informei que foi por Emmanuel na chamada, mas não. Oração diante da palavra é de autoria de Meimei pela psicografia de Chico Xavier. Então, as 4 manifestações fundamentais do ser são os sentimentos, os pensamentos, as palavras e as ações. E a força, vamos começar de outra forma, e a fraqueza das nossas vidas está na incoerência de nós, por exemplo, falarmos o que não estamos sentindo ou fazermos o que não estamos pensando. Isso é que faz com que nossas vidas sejam quebradas, sejam fracas. Isso é que faz com que não tenhamos segurança, não tenhamos força nas nossas vidas. A força vem da coerência. Por isso que Paulo falou, sejamos sim, sim e não, não. Por isso que Jesus foi frontalmente contra, fazendo uma dura crítica aos escribas e fariseus hipócritas. O que é a hipocrisia? É fazer o que não se está sentindo, nem se está pensando. Se essa é a nossa fraqueza, o que será a nossa força? Nossa força é, sim, buscarmos viver em verdade. Não aquela verdade do espontâneo que não se importa se machuca as outras pessoas. Certamente não é dessa que Jesus, que Paulo, que nós estamos falando. Mas viver a autenticidade de falar o que está no nosso coração, de não usar subterfúgios, máscaras, hipocrisias que tanto enganam as outras pessoas quanto enganam a nós mesmos, sempre por pouco tempo, mas sempre de uma maneira extremamente doentia, extremamente prejudicial. Então,
viver a nossa verdade é fundamental. E para isso, nesses nossos tempos, precisamos pensar sobre a palavra. Vivemos tempos onde a palavra é uma manifestação supervalorizada do ser. É a palavra que foi multiplicada nos papéis, nos contratos, nas conversas e mais especialmente nas redes sociais. Nós nos transformamos numa sociedade das palavras que pela falta de alicerce, pela hipocrisia, pela mentira que está por trás da nossa prática com as palavras, nós nos temos enfraquecido muito. Vigiar as palavras, acompanhar as palavras é uma tarefa importante, fundamental, para nós alcançarmos a verdade que nos libertará. E aí é interessante voltar àquele pensamento muito conhecido sobre o que é a comunicação. A comunicação pela palavra é uma codificação de pensamentos e sentimentos, porque pensamentos e sentimentos por si não têm o formato da palavra. Eles precisam ser encaixados em palavra, num movimento que apresenta muita dificuldade, mais para algumas pessoas, menos para outras, mas é sempre uma dificuldade você encaixar o que você pensa, o que você sente e às vezes mesmo o que você vê em palavras. Quando você se depara com uma arte abstrata, por exemplo, e alguém lhe pede uma opinião a respeito dela, que sensações essa arte abstrata gera em você, não é automático, não é tão fácil a expressão do que você, embora você esteja vendo, embora você esteja sentindo, transformar isso em palavras não é fácil. Então, uma primeira arte, um primeiro desafio da palavra e da comunicação, mas da expressão por palavras, é essa codificação. Mas há um segundo desafio extremamente importante, que é a decodificação, porque nós recebemos as palavras dos outros e precisamos interpretar dentro do contexto amplo, dentro do contexto da frase, dentro do contexto cultural da pessoa que emitiu aquela palavra, porque as palavras têm significados diferentes conforme a região, conforme a cultura daquele que o emitiu. Mas nós, que somos os receptores da palavra emitida pelos outros, nós temos essa tarefa de interpretar. E interpretar está longe de ser uma tarefa simples. Está aí a palavra, como muitos cristãos gostam de se referir às Escrituras como a palavra. A palavra, vista como as Escrituras Sagradas, mostra a complexidade do que essa decodificação, essa interpretação das palavras, já que em cima de um mesmo texto sagrado foram feitas milhares de seitas, ordens, e dentro delas linhas interpretativas diferentes das mesmas palavras. Se isso acontece com a Bíblia, com o Novo Testamento, vai acontecer, evidentemente, nas nossas relações familiares, nas nossas relações de amizade, mais ainda nas nossas relações de inimizade, de conflito, e nas relações entre países, entre pessoas, e especialmente nas redes sociais nesses nossos tempos, já que os tempos são tempos de conflito, tempo de suscetibilidades. Qualquer palavra mal colocada ou mal interpretada gera embates terríveis, não é mesmo?
Então, atenção muito grande com relação à palavra é extremamente recomendável, porque nós vivemos nesse barril de pólvora. A pandemia, a transição planetária colocou toda a humanidade sob pressão. E quando nós estamos sob pressão, é como se vivêssemos num barril de pólvora. Quem não prestar atenção nos seus atos pode gerar faísca. E faísca num paiol, num armazém de pólvora, é extremamente perigoso. Nós precisamos vigiar muito as nossas palavras. Pensar muito no que dizemos, no que respondemos. Geralmente a resposta automática, a resposta de bate-pronto para aquilo que nos falam ou nos fazem, ela é muito prejudicial, ela é potencialmente explosiva. Já aquele que conseguir refletir sobre o que vai falar e às vezes evitar o que vai falar, estar no caminho da paz, se coloca no caminho da autopacificação. Conta-se que Chico Xavier foi orientada por Emmanuel, seu orientador espiritual, a cada vez que for ofendido beber um copo d'água. E para aqueles que imaginaram que o espírito iria fluidificar a água para trazer inspirações para a pessoa, para o indivíduo que foi ofendido, Emmanuel logo explicou. O motivo de beber água é que enquanto nós estivermos bebendo água, a gente não fala. Ou seja, quase sempre a melhor saída para uma agressão, a melhor resposta para uma agressão, a melhor palavra diante de uma agressão é o silêncio. Especialmente quando percebemos que aquilo mexeu conosco. Não sejamos nós que acendemos fósforos ou faíscas ou cigarros no paiol de pólvora da humanidade. Merece muita reflexão e muito cuidado isso que nós estamos vivendo. A gente sabe que quando um casamento está em crise, quando estão acontecendo muitos conflitos, as palavras precisam ser muito medidas. Que numa negociação tensa, onde as partes estão com raivas, com mágoas, com pretensões antagônicas, a mesma coisa. Quando existem embates políticos como esses que esfacelam casamentos, famílias, pela internet ou diretamente, também é preciso pensar, colocar as nossas palavras à luz dos valores principais. E Jesus não deixa dúvida sobre os valores principais. O mais importante de tudo nas nossas vidas é amar a Deus sobre todas as coisas, ensina Jesus. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer com relação às palavras é pensar, colocá-las à luz de Deus. O que é colocar as palavras à luz de Deus? Se Deus é bom, justo e todo-poderoso, reconheçamos o poder das palavras e analisemos se aquelas palavras seriam boas, se seriam justas, verdadeiras. Mas não basta serem justas e verdadeiras para ser boas, se elas serão úteis para aqueles que as ouvirem. Porque não podemos nos aferrar apenas na verdade da palavra para emitir qualquer palavra verdadeira. Ela precisa também ser útil às pessoas que vão ouvir. Não é interessante? E depois, Jesus continua o mandamento falando de amor ao próximo como a si mesmo. Então o exercício
também para a palavra, como de todas as nossas ações, pensamentos e sentimentos, é sempre a compaixão, a empatia. Parafraseando a regra de ouro de Jesus, falar aos outros o que nós mesmos gostaríamos de que nos fosse dito. Colocar-se no lugar do outro. Sem isso, a comunicação é um desastre, é uma guerra, é uma unilateralidade, é um diálogo de surdos. Com isso, colocando-se no lugar do outro, nós medimos, pensamos o efeito que as nossas palavras geram nos outros e com isso evitamos muitos conflitos, muitas violências, muitos desastres. Porque há um conto oriental que fala que a palavra mal colocada, qual o efeito da palavra mal colocada, é como destruir um travesseiro de plumas no alto de uma torre. Depois que você destrói, as penas se espalham. Para reuni-las todas novamente, o trabalho é insano, quase impossível, especialmente se estiver ventando. Como está ventando muito na tempestade da terra, palavras mal colocadas, depois de proferidas, fica quase impossível resgatá-las, recompô-las, refazer os danos que tivermos causado. Então, pensemos muito antes de cada palavra, preferindo inclusive o silêncio quando percebermos que aquilo nos perturbou. Só emitindo alguma palavra quando pacificarmos nosso coração. Não é bom? Vamos então à oração diante da palavra, trazida para nós por Meimei através da psicografia de Chico Xavier. Senhor, deste-me a palavra por semente de luz. Auxilia-me a cultivá-la. Não me permitas envolvê-la na sombra que eu projeto. Ensina-me a falar para que se faça o melhor. Ajuda-me a lembrar o que deve ser dito e a lavar da memória tudo aquilo que a tua bondade espera se lance no esquecimento. Se lance no esquecimento. É o silêncio da boca que atinge também o silêncio da mente e do coração. Esqueçamos, apaguemos tudo aquilo que nos desarmoniza, tudo aquilo que nos faz mal, retendo-nos e sintonizando-nos sempre com o bem, não é? Onde a irritação me procure, induze-me ao silêncio. Olha só. Onde a irritação me procure, induze-me ao silêncio. E onde lavre o incêndio da incompreensão ou do ódio, dá que eu pronuncie a frase calmante que possa apagar o fogo da ira. Em qualquer conversação, inspira-me o conceito certo que se ajuste à edificação do bem no momento exato e faze-me vigilante para que o mal não me use em louvor da perturbação. Não me deixes emudecer diante da verdade, mas conserva-me em tua prudência, a fim de que eu saiba dosar a verdade em amor, para que a compaixão, que é o colocar-se no lugar do outro, e a esperança não esmoreçam junto de mim. Traze-me o coração ao raciocínio sincero, sem aspereza, brando, sem preguiça, fraterno, sem exigência,
e deixa, Senhor, que a minha palavra te obedeça à vontade, hoje e sempre. Graças a Deus, que a gente lembre sempre do poder calmante, pacificador, que a palavra pode exercer, especialmente quando observada, quando vigiada, quando mereça a nossa atenção e a nossa reflexão. E como a palavra é imprevidente, explosiva, agressiva, como ela pode desarmonizar as pessoas à nossa volta, os ambientes à nossa volta e, sem dúvida, a nós mesmos, até às vezes por um largo futuro. Muito bem, vigilantes e apaziguadores em nossos corações perante a palavra, mas atentos também quando for momento de testemunho, de professar, de praticar nossa fé no amor. Aí tenhamos toda a coragem do mundo, ainda que sempre com suavidade e compaixão. Grande abraço e até a próxima!